Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana e estamos aqui para compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Ontem, quando falamos do capítulo 11, nós dissemos que Mateus, após apresentar o Rei Jesus, nos capítulos de 1 a 4, apresentar os princípios deste Rei, nos capítulos de 5 a 7, e após apresentar o poder deste Rei, nos capítulos 8 a 10, agora nos capítulos 11 e 12, Mateus ele vem dizendo qual a reação que os líderes religiosos tiveram diante do rei que lhes fora apresentado. Todas as evidências haviam sido expostas e agora cabia aos líderes religiosos tomar uma decisão: aceitar ou não o rei que lhes fora apresentado. Porém, como já sabemos, eles optaram por rebelar-se contra este rei. E esses dois capítulos do Evangelho de Mateus, o capítulo 11 e 12, eles apresentam 4 aspectos dessa rebelião. Ontem nós vimos o primeiro aspecto dessa rebelião, que era a rebelião destes líderes religiosos contra o profeta do rei. Vimos no capítulo 11. Hoje, no capítulo 12, nós vamos ver a rebelião contra os princípios deste rei, a rebelião contra o poder deste rei que fora manifestado entre eles e a rebelião contra a pessoa do rei. Pois bem, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 21, nós temos a rebelião contra os princípios do rei. A narrativa que Mateus traz aqui é de um momento em que Jesus e seus discípulos, passando por um campo de cereal, eles passam a colher algumas espigas para saciar-lhes a fome. Naquele momento, alguns fariseus que estavam ali criticam os discípulos de Jesus por eles estarem colhendo espigas naquele dia. Vale ressaltar que a lei permitia saciar a fome pegando alimentos do campo do vizinho. Está lá em Deuteronômio capítulo 23. Porém, Jesus estava fazendo isso com seus discípulos num dia de sábado. E segundo a tradição dos escribas e dos fariseus, isso significava realizar trabalho no sábado, o que não era permitido. O segundo episódio narrado nestes versículos é quando Jesus entra na sinagoga e cura um homem que tinha a mão ressequida. Foi no mesmo dia, no mesmo sábado, que Jesus realizou esse milagre. Os escribas e os fariseus também estavam lá para criticar Jesus por estar realizando o milagre em pleno sábado. Jesus já havia violado a tradição dos sábados deliberadamente em várias ocasiões. Havia ensinado, porém, ao povo que a lei externa, por si mesma, ela jamais poderia salvar ou purificar aquelas pessoas dos seus pecados, pois a verdadeira justiça é aquela que vem do coração. A palavra hebraica sabat significa repouso ou descanso. Isso explica o fato de Mateus estar tratando dessa questão do sábado exatamente aqui, logo dando sequência ao que Jesus tratou no final do capítulo 11, quando ele faz o convite a todos os cansados e oprimidos, sobrecarregados pelo jugo que lhes fora imposto pela religiosidade judaica, para tomarem o jugo de Jesus e encontrar descanso em Jesus. A resposta de Jesus aos seus acusadores fora dada de 3 formas. Primeiro, Jesus apela para um rei. Jesus narra o episódio tratado no Velho Testamento, em 1 Samuel capítulo 21, quando Davi e seus soldados eles comem o pão consagrado, que só poderia ser comido pelos sacerdotes. Ora, se Davi transgrediu a lei e não foi condenado, é evidente que Jesus podia quebrar a tradição dos homens sem culpa alguma. Jesus também apelou para os sacerdotes. Ele traz à mente daqueles homens o momento em que a palavra de Deus, em Números, capítulo 28, revela que os sacerdotes teriam que oferecer alguns tipos de sacrifício no sábado. E quando esses sacerdotes assim procediam, não eram dignos de condenação. Na verdade, ao trabalharem no sábado, eles estavam obedecendo à lei de Deus. Isso indica que as tradições humanas com respeito ao sábado estavam erradas, pois contrariavam a própria lei de Deus. E por fim, Jesus apelou para um profeta. Ele cita um texto do profeta Oséias, que está registrado em Oséias capítulo 6, versículo 6, quando ele diz: vocês precisam aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício.
Jesus já havia feito uso dessa mesma passagem de Oséias quando tratava com esses religiosos na casa de Mateus. Vale ressaltar, irmãos, que a lei do sábado ela foi dada aos judeus, à nação de Israel. Hoje em dia, muitas igrejas estão guardando o sábado, como se isso fosse uma atitude correta. Não é para nós. Quando lemos os textos de Êxodo, capítulo 20, capítulo 31, e também o texto de Neemias, capítulo 9, nós entendemos claramente que a lei do sábado foi dada a Israel como um sinal do relacionamento dessa nação de Israel com Deus. Mas era mais do que isso. Essa lei do sábado constituía um ato de misericórdia do próprio Deus para com os seres humanos. E não somente com os seres humanos, mas também com os animais. Deus proporcionava aos seres humanos e aos animais um descanso semanal que era absolutamente necessário. Deus quer misericórdia e não sacrifícios religiosos. Quer amor e não legalismo. Os fariseus que se esforçavam para guardar o sábado, obedecendo à lei, pensavam estar prestando um serviço a Deus. E ao acusarem Jesus e seus discípulos, eles pensavam estar defendendo Deus, exatamente como os legalistas dos nossos dias pensam. É importante ressaltar, irmãos, que Jesus ele apelou para um rei, um sacerdote e um profeta, pois ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Ele também afirmou ser maior em 3 aspectos. Como sacerdote, ele é maior do que o templo. Como profeta, ele é maior do que Jonas. E como rei, ele é maior do que Salomão. Jesus, ao se declarar Senhor do sábado, ele estava, na verdade, se igualando ao próprio Deus. Na verdade, quem criou o sábado foi Deus. Então Jesus se iguala a Deus quando ele diz, olha, eu sou Senhor do sábado. E logo em seguida ele prova esse fato, curando aquele homem que tinha a mão ressequida. É triste ver como os líderes religiosos usaram aquele homem enfermo, doente, para tentar atacar Jesus. Porém, Jesus, não se deixando intimidar, cura aquele homem, realiza aquele milagre. Deixar de fazer o bem no sábado ou em qualquer outro dia é o mesmo que fazer o mal. Jesus diz, olha, vocês se preocupam com os seus animais. Quando o animal de vocês cair no buraco, não é porque é sábado que vocês vão deixar que esse animal morra. Vocês têm o trabalho de salvar esse animal, ainda que seja sábado. O que nos impede, então, de fazer o bem aos homens que são criados na imagem de Deus. Em razão desse descaso de Jesus com o sábado, os líderes religiosos começaram a tramar uma forma de matar Jesus. Eles já haviam acusado Jesus de blasfêmia quando Jesus curou um paralítico lá no capítulo 9. Também havia acusado Jesus no capítulo 9 de se assentar e comer com os pecadores. Mas agora o caso era diferente, era mais grave. Jesus havia transgredido intencionalmente a lei de Deus perante aqueles homens, trabalhando no sábado com seus discípulos, colhendo as espigas e curando aquele homem na sinagoga. Porém, a resposta de Jesus ao ódio daqueles homens foi o silêncio. Jesus se retira daquele lugar. E Mateus diz que naquele momento cumpria-se a profecia de Isaías capítulo 42, versículos de 1 a 4. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá a sua voz nas ruas. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio fumegante, até que se faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Vale ressaltar que Mateus, mais uma vez, ele faz menção aos gentios. Mateus dá a entender que, novamente, Israel rejeitaria o seu rei. E então, o reino se estenderia aos gentios. Vamos ao terceiro aspecto dessa rebelião dos líderes religiosos contra o Senhor. Esse terceiro aspecto é a rebelião contra o poder do rei. No capítulo 12, a partir do versículo 22 até o versículo 37, Mateus narra um momento em que é trazido até Jesus um homem possuído por um espírito maligno, um homem endemoniado. Este homem era cego e mudo. Os religiosos, os fariseus, nada puderam fazer para ajudar este homem, mas quando trouxeram este homem até Jesus, Jesus libertou este homem.
E é interessante que quando Jesus liberta este homem, os fariseus começaram a acusar Jesus, dizendo que Jesus realizava milagres por Satanás, por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Vejam os irmãos que a opinião desses homens acerca dos milagres que Jesus realizava é bem diferente da opinião que tinha Nicodemos acerca dos milagres de Jesus. Jesus agora responde a estes homens, dizendo a eles que a declaração que eles estão fazendo é ilógica. Não existe lógica alguma nessa declaração. Até porque Satanás não tem razão nenhuma para lutar contra si mesmo. Jesus afirma que Satanás ele tem um reino, pois ele é o Deus deste século. A Bíblia afirma isso. E se Satanás expulsa os próprios colaboradores demoníacos dele, ele está se opondo a si mesmo, dividindo o seu próprio reino. E se ele faz assim, o seu reino será destruído. Por outro lado, os fariseus nem perceberam que a sua acusação também era ilógica, do ponto de vista de que eles mesmos expulsavam demônios. Existiam judeus que eram exorcistas. Vocês lembram dos filhos de Seba, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que expulsavam os demônios em nome do Jesus de Paulo? Estes aqui parecem que eram até bem-sucedidos, diferente daqueles de Atos dos Apóstolos, porque Jesus diz assim, com que poder eles expulsam os demônios? Se o fazem pelo poder de Satanás, eles eram aliados do diabo. E é claro que os líderes religiosos jamais poderiam concordar com essa afirmação de Jesus. Jesus era capaz de expulsar os demônios porque ele já havia derrotado a Satanás, o príncipe dos demônios. Jesus entrou no reino do valente, amarrou o valente, saqueou os seus despojos. A vitória de Cristo se deu pelo poder do Espírito, pelo dedo de Deus, como diz Lucas no capítulo 11, versículo 20, e não pelo poder do mal. Isso significa que Deus é vitorioso sobre Satanás. Essa história de que Deus e Satanás vivem duelando, essa história de que é o herói e o bandido numa luta onde em um momento Deus vence, em outro momento o diabo vence, isso é tudo história de carochinha. O diabo está submetido à vontade de Deus, ao querer de Deus. Deus é soberano. Quando a Bíblia fala do diabo como adversário, ela diz, o diabo vosso adversário, meu e seu, e não adversário de Deus. Agora cabe a nós, os homens, decidir de que lado que estamos, porque não há meio termo, ou estamos do lado de Deus, ou estamos do lado do diabo. Ou estamos do lado de Cristo, ou estamos contra Ele. Quem comigo não ajunta, espalha, foi o que disse Jesus. Nos versículos 31 a 37, Jesus ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? De acordo com esse texto bíblico, aqueles homens blasfemaram contra o Espírito Santo quando eles atribuíram aos demônios um ato que foi realizado pelo Espírito de Deus. Isso Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse: esse pecado não tem perdão. Outra advertência feita por Jesus Cristo aqui é em relação às palavras. Jesus mostra que as palavras revelam a maldade do coração do homem, pois as palavras elas são apenas os frutos que esse coração maligno pode produzir. Se o coração está cheio de bondade, ele vai transbordar pelos seus lábios essa bondade. Mas se o coração está cheio de maldade, ele também vai transbordar pelos seus lábios toda esta maldade, prejudicando os outros e a si mesmo. A expressão palavras frívolas, em Mateus capítulo 12, versículo 33 e 36, significa palavras sem valor. Se Deus julgará nossas conversas fiadas, irmãos, imagina se Ele não vai julgar as palavras ditas deliberadamente. É nas palavras impensadas que revelamos o nosso verdadeiro caráter. E por fim, nos versículos 38 a 50, nós temos a rebelião contra a pessoa do rei. Mateus registra que alguns dos mestres da lei e os fariseus chegaram até Jesus e pediram para Jesus lhes mostrar algum sinal. Eles queriam que Jesus lhes desse um sinal de que ele de fato era o Filho de Deus. Ora, meus irmãos, a pergunta que se faz é: que mais Jesus poderia fazer de sinais para que aquele povo pudesse crer que ele de fato era o Filho de Deus? Se eles tivessem procurado nas próprias Escrituras, examinando-as com sinceridade, eles teriam chegado à conclusão de que Jesus de fato é o Filho de Deus.
Mas Jesus de forma alguma iria alimentar a incredulidade do coração daqueles homens. Ele responde ao desafio destes líderes de 3 maneiras. Primeiro, ele faz uma recapitulação da história. O profeta Jonas era judeu, foi enviado aos gentios. A rainha de Sabá era gentílica e veio visitar Salomão, um rei de Israel. E diferente destes líderes religiosos, o povo de Nínive acreditou na pregação de Jonas e se arrependeu dos seus pecados, evitando assim a destruição. Agora quem está diante destes homens é Jesus, e Jesus é maior do que Jonas. Maior do que Jonas em vários aspectos. Primeiro, é maior quanto à sua pessoa, pois Jonas era um homem. Também é maior em sua obediência, pois Jonas desobedeceu a Deus e foi disciplinado. Jesus morreu literalmente, enquanto Jonas foi sepultado de modo figurado na barriga daquele peixe durante 3 dias. Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo seu próprio poder. Jonas ministrou apenas a uma cidade, enquanto Jesus entregou sua vida pelo mundo inteiro. Por certo, Jesus é maior do que Jonas em seu amor. Jonas não amava o povo de Nínive. Pelo contrário, ele queria que aquele povo fosse de fato destruído e morresse. Mas Jesus não. Jesus morreu por amor à humanidade. A mensagem de Jonas salvou apenas uma cidade. A mensagem de Cristo é a mensagem de salvação para toda a humanidade. Jesus também é maior do que Salomão, em toda a sua sabedoria, em toda a sua riqueza, em todas as suas realizações. A rainha de Sabá maravilhou-se com o que ela viu no reino de Salomão. Mas aqui está Jesus, que é maior do que Salomão. E tudo aquilo que temos no reino de Deus, por intermédio de Cristo, é muito maior, é muito mais sublime que toda a ostentação de riqueza do reino de Salomão. Aquele povo tinha o privilégio de sentar-se à mesa com Cristo, ouvir as palavras de Cristo. Tudo isso é mais gratificante do que visitar e admirar qualquer reino, por mais espetacular que ele seja, em toda a face da terra. O objetivo principal dessa história é mostrar que o povo de Nínive dará testemunho contra esses líderes religiosos, pois os ninivitas se arrependeram ao ouvir a pregação de Jonas. A rainha de Sabá também dará testemunho contra este povo, porque veio de muito longe para ouvir a sabedoria de Salomão, enquanto os líderes judeus rejeitaram a sabedoria de Cristo. Quanto maior a oportunidade, maior o julgamento. Em segundo lugar, Jesus revela o coração daquele povo. Nos versículos 43 a 45, Jesus narra que os demônios, ao serem expulsos do corpo de alguém, eles andam por lugares áridos, buscando espaço para ocupar. Não encontrando esse espaço, ele volta à casa de onde ele saiu, encontrando adornada, limpa, porém vazia. Ele entra e traz consigo outros demônios. E o segundo estado dessa pessoa é pior, é trágico. A aplicação principal desse texto diz respeito ao povo de Israel, especialmente à geração do tempo em que Jesus ministrou na terra. A nação havia sido expurgada do demônio da idolatria, o grande mal recorrente em Israel, ao longo de todo o Antigo Testamento. No entanto, essa reforma não foi suficiente, pois purificou a nação, mas não preencheu o vazio do seu coração. O povo de Israel precisava reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, para que ele pudesse preencher o vazio espiritual em suas vidas. Ao invés disso, os judeus rejeitaram o Messias e foram destruídos. Essa passagem também tem uma aplicação pessoal para os nossos dias. Não basta entregar a vida para Cristo, permitir que Ele limpe a casa, que Ele perdoe os nossos pecados e nos faça limpo. É necessário que esta casa seja ocupada por Jesus Cristo. É necessário que Cristo entre em nosso coração, que Cristo reine e habite em nós. Nosso coração seja cheio de Cristo e do seu Espírito Santo. Por fim, Mateus encerra o capítulo 12, dizendo que enquanto Jesus pregava a esta grande multidão, do lado de fora estava sua mãe e seus irmãos e queriam falar com Jesus. Então alguém veio e disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejam falar-te. Jesus, entretanto, responde: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E apontando em direção aos seus discípulos, ele disse: eis minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é o meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Fato é, meus irmãos, que nem mesmo a família de Jesus aqui na terra foi capaz de compreender plenamente sua vida e seu ministério. Eles não acreditavam em Jesus. O apóstolo João, no capítulo 7, ele relata isso. Chegaram até a pensar que Jesus estava ficando louco. Porém, Jesus não estava preocupado em ser honrado pelos homens. Em momento algum, Jesus agiu de forma desrespeitosa com a sua família humana, mas ele sempre enfatizou a família de Deus. É importante observar que Jesus usa a expressão todo aquele. Trata-se de um paralelo com o convite maravilhoso registrado em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, em que Jesus encoraja todos a crer nele, recebendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas. Amados, que o Senhor vos abençoe. Estamos firmes nesse propósito de ler a palavra e aprender e crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.